Ser igreja, segundo a carta aos Efésios, está bem? É este o nosso título dos nossos estudos desta série. São estudos que vamos durar 2 meses, portanto vai ocupar o mês de janeiro e o mês de fevereiro. Mudámos para as segundas-feiras, na tentativa de abranger mais congregações, porque sabíamos que havia algumas igrejas locais que tinham reuniões às terças, e daí conseguimos mudar para a segunda, na tentativa de podermos proporcionar a todos aqueles que possam e queiram estar, poderem estar. E a segunda-feira parece que é o dia mais livre de reuniões pelas igrejas locais em Portugal, então decidimos passar para a segunda-feira. À mesma hora, na mesma plataforma do Zoom, como estamos cá todos, mas também quisemos mudar algumas coisas na sequência do estudo. Ou seja, aquela sessão de perguntas e respostas que tínhamos no fim vai desaparecer e vai ser substituída, por assim dizer, por uma sessão de mini-grupos. Ou seja, depois de o Paulo Oliveira, vai ser ele mais uma vez que nos vai ministrar e falar sobre este livro de Efésios. Depois dele acabar o estudo, o que vai acontecer é que o Pedro Costa, ali da Igreja de Águas Santas, vai dar a introdução dos mini-grupos. Os irmãos não têm que fazer nada de especial nos ecrãs nos computadores. Nós vamos dividir em mini-grupos, cerca de 6, mais ou menos, 5, 6, conforme a situação de quando estiverem na reunião. Portanto, vão para os mini-grupos e vêm dos mini-grupos novamente de uma forma automática. Tá? E os mini-grupos vai servir para debaterem um bocadinho. Bem, o Pedro Costa depois vai explicar isso melhor. Vou deixar para ele explicar esse bocado dos mini-grupos, está bem? Muito bem, então, vamos fazer uma coisa que fazíamos na outra reunião dos estudos, de Gênesis, que era começar com a oração, está bem? E é isso que nós vamos fazer também hoje, é começar pedindo a bênção do Senhor para o estudo que vamos ter nesta noite, está bem? E eu vou pedir aqui ao nosso irmão António Calaim, pode ser, irmão António Calaim, que possa ter uma palavra de oração inicial, pedindo a bênção de Deus, então, para a nossa reunião desta noite. Bendito Deus e Pai, é com muita alegria que estamos reunidos à volta da Tua Palavra. Damos-te graças, Senhor, por este meio que colocaste à nossa disposição. Damos-te graças pelo Teu servo que tem preparado este estudo e te rogamos, Senhor, que o Teu Santo Espírito torne esta palavra viva e eficaz. Viva e eficaz para que cada um de nós, membro da Tua Igreja, se continue, Senhor, a crescer e a aperfeiçoar-se. Porque este é o Teu propósito e este é um dos grandes temas desta epístola. Damos-te graças pelo Teu servo Paulo, que as escreveu. Damos-te graças pelo seu registro. Damos-te graças porque ela realmente tem sido de tanta bênção para a Tua Igreja através dos séculos. Abençoa, Senhor, a Tua obra no nosso meio. Frutifica e revivifica a Tua Igreja. Nós te rogamos com ações de graças em Cristo, por Cristo Jesus. Amém. Muito bem. Antes de passar só para o Paulo, só dizer que depois, no fim dos mini-grupos, quando regressarmos à reunião geral, por assim dizer, cada grupo vai poder compartilhar alguma coisa que falou no mini-grupo, está bem? Mas isso depois o Pedro dá essas orientações na altura dos mini-grupos de uma forma mais detalhada. A primeira lição que vamos ter de Efésios, de seguida, no fundo vai ser uma introdução ao livro, está bem? Sendo que a oitava lição, será um apanhado do livro todo, uma conclusão, por assim dizer, está bem? Bom, e dito isto, eu vou passar ao Paulo Oliveira para ele poder começar a explanar o estudo de hoje da carta aos Efésios. Está bem, Paulo? Ok. Então, boa noite a todos. Antes de mais,
É ótimo poder estar aqui mais uma vez com vocês. Eu espero que todos tenham tido um bom tempo de festas, Natal e uma boa passagem de ano, ainda com todas essas limitações. E eu creio que é uma boa oportunidade nós podemos iniciar e olharmos esta carta de Efésios, que tem boa informação para nós. E antes de mais eu queria perguntar se me estão a ouvir bem, a nível de som, se está ótimo. Ok. Tá então, bom, tá. sem mais delongas, eu vou aqui partilhar o meu ecrã para mostrar então alguns slides. Nós, como o João Paulo disse, então iremos estar a olhar para a carta aos Efésios, vão ser 8 semanas, e então hoje iremos ter uma introdução, uma vista geral, e aquilo que eu propunho abordar nestas 8 semanas seria mais ou menos seguir este esquema dali, com as datas. Hoje será apenas uma introdução aos contextos da carta. Depois iremos basicamente abordar um capítulo em cada sessão, exceto na número 6, no dia 8 de janeiro, que nós vamos fazer o capítulo 5 e estender um pouquinho mais sobre o capítulo 6, porque o assunto considero que continua até ao versículo 9. Depois teremos o capítulo 6 e sim? Ok? E no último dia, parece que eu vi alguém falar, e no último dia então nós iremos ter uma conclusão, e nessa conclusão também iremos dar uma espreitadela ao livro de Apocalipse, a uma carta então que Jesus ditou para João escrever a esta mesma igreja que estamos a estudar. Então queria dizer algumas considerações sobre o ambiente desta carta, portanto, quem é que escreve, quem recebe a carta, qual era o ambiente e também uma visão, alguns destaques desta própria carta, porque é importante nós termos isso em mente, que vai nos ajudar a compreender alguns elementos. Pronto, sabemos que é Paulo, há teólogos que levantam questões da autoria de Paulo, eu não vou entrar em nada disso, vou citar conforme o texto está escrito, sendo que Saulo então é um nome hebraico, Paulo é uma versão grega, talvez por causa dele estar sendo de Tarso, e uma característica dos nomes, então, por vezes eles eram, digamos que aculturados, a versão hebraica para uma versão grega. Apesar de ele ser judeu, hebreu, ele identifica estas duas palavras, usa estas duas palavras em Filipenses para se identificar. Ele era um cidadão romano, não sabemos como é que o pai dele conseguiu ser cidadão de Roma, visto que ele também era judeu, era natural de Tarso, e então a sua tribo seria de Benjamim. Parece que a sua família, portanto, o pai e talvez o avô, já seriam também fariseus, portanto, pertencendo ao grupo religioso dos fariseus, grupo também a quem pertencia Nicodemos. Portanto, quando nós às vezes lemos os evangelhos e às vezes temos algumas referências acerca de fariseus, por vezes menos simpáticas, não devemos esquecer que Nicodemos e Paulo eram fariseus também. E ele estudou com Gamaliel, que segundo indica, e isto segundo indicações de Flávio Josefo, este Gamaliel seria neto de Hillel, um dos grandes rabinos, conhecido desde então, ainda hoje mencionados pelos rabinos atualmente, das escolas de Hillel e Shammai. Então este seria um desses rabinos extremamente importantes, daí também quando há uma referência de que havia uma reunião do Sinédrio, então Gamaliel estava ali, ele é descrito como uma pessoa bastante respeitada e de grande destaque. Então, basicamente, o passado de Paulo está muito ligado ao judaísmo, a este grupo dos fariseus, que seriam dos grupos mais rigorosos na observância da lei, das tradições judaicas. Portanto, ele sendo, nesse sentido, um rabino também. Ele teve contacto com o Evangelho, pelo menos através do testemunho de Estevão. Nós temos, nos capítulos 6 e 7 de Atos, ali algumas tensões que se levantam entre os grupos da Cilícia, que era de onde Paulo seria também, algumas tensões na altura em que Pedro é morto, Estevão é apedrejado,
e lemos que Paulo então estava lá e consentia também naquele ato. Portanto, possivelmente ele teria terminado, ainda estaria a ter os estudos com Gamaliel, ou tendo as suas ações também como um rabino, como um fariseu ali naquele momento, e possivelmente é provável que ele tenha ouvido o testemunho de Estevão, e aqui eu só queria focar o discurso de Estevão. Nós não vamos ver, mas vocês leem o discurso de Estevão, porque Estevão apresenta quem é Jesus e começa um longo discurso, todo ele baseado no Antigo Testamento. Nós hoje usamos muito o Novo Testamento, talvez dentro das igrejas em geral é parte da Bíblia mais utilizada, é o Novo Testamento. Naquela época não havia o Novo Testamento, e é impressionante hoje em dia para nós, para muitos dos crentes, ver como é que estas pessoas usavam o Antigo Testamento para falarem de Jesus. Se nós hoje dessemos o Antigo Testamento para alguém falar de Jesus, apenas o Antigo Testamento, eu fico curioso como é que alguns iriam conseguir manejar as Escrituras só com o Antigo Testamento para falar quem era Jesus, mas Estevão fez isso, Paulo faz isso também. Então ele foi, logo ali em Atos 9 também, ele teve um encontro com o Senhor, ele perseguiu os cristãos e estava numa dessas atividades empenhado para perseguir, prender. Quando tem um encontro com Cristo, o ressurreto, o Senhor fala-lhe e ele é transformado, e logo depois também ele é chamado, o Senhor é claro e diz que ele é um vaso escolhido, que o quer usar, e depois em Atos 13, então ele está já a assistir na igreja de Antioquia. Não devemos esquecer que Paulo teve o apoio bastante grande de um homem chamado Barnabé, e isto é bastante interessante porque Paulo é alguém muito dogmático, muito sério nos seus estudos. Ele é bem empenhado nas suas missões. Nós vemos que ele ficou bastante desapontado quando Marcos sai, e depois tem uma tensão com este mesmo Barnabé, mas é interessante que este Barnabé foi ele que foi usado também para dar uma oportunidade para Paulo se enquadrar dentro de uma igreja que estava com bastante receio dele. Então ele visitou Éfeso 2 vezes, no fim da segunda viagem, deixou lá o casal amigo Áquila e Priscila, da mesma profissão. E depois, numa terceira viagem, ele ficou pelo menos ali uns 2 anos. Há quem diga que ele ficou pelo menos 3, fazendo algumas contas, não vou entrar nesse detalhe. E por volta do ano 60, o ano 62, quando um dos tempos em que ele esteve preso na prisão em Roma, ele então escreve a carta à igreja de Éfeso. Tenho aqui uma imagem da rua direita, em Damasco, então, onde ele estaria e onde também Ananias foi enviado para prestar auxílio ao nosso irmão Paulo. Tenho 2 mapas aqui, uma visão mais geral e um mais ampliado, para termos uma noção das viagens. Então temos embaixo, do lado direito, Jerusalém, temos aquelas setinhas de várias cores que indicam as viagens, e aquele círculo vermelho, talvez alguns de vocês não vão conseguir ver ali em Éfeso, mas então aqui um pouco mais ampliado, nós temos indicado onde era a cidade de Éfeso. É uma cidade bastante antiga, ela mudou de local algumas vezes, por causa também de movimentações do rio e da própria praia, da foz, etc. Os vários imperadores foram fazendo ali obras por causa do porto marítimo, e então por volta do ano 60, 62, Paulo escreve a carta aos Efésios. Este é um gráfico que fiz para termos uma noção da ideia como foi a redação do Novo Testamento, o processo. Uma barra vermelha ali no meio indica o período em que Nero estaria como imperador de Roma. Depois, mais à frente, então, temos Domiciano, e no ano 70 ali a destruição do templo, e ali a ver mais ou menos a meio da figura, então temos a redação da carta aos Efésios. Éfeso, então ela está situada na atual Turquia, e era um dos grandes centros urbanos, era a capital da Ásia, e a nível de importância ela competia com a capital, Roma. Portanto, Roma era mesmo o centro do império, mas Antioquia e Alexandria eram cidades bastante importantes, e Éfeso, como que competia também com elas,
ela estava no centro de rotas comerciais, tinha um porto marítimo, e por causa disso a circulação ali de pessoas ela era tremenda, havia milhares de pessoas a circularem por ali, de várias culturas, religiões, costumes, etc. Portanto, era um fervilhar de gente, de ideias, de religiões, de culturas. E, para termos uma ideia, tinha 3 ginásios. Eles podiam ir livremente aos ginásios e aos banhos públicos. Naquela altura não era preciso ter os cuidados com as máscaras que nós temos hoje. E tinha um teatro também com 25 mil lugares. Então, é um pouco uma ideia desta grande cidade. A nível religioso, desculpem, eu passei aqui uma... Ok, esta é então uma imagem aqui do anfiteatro, a imagem maior do teatro. Normalmente estes teatros, sempre há uma parede que aparece demolida, aqui naquele hemiciclo branco em baixo. Ao fundo, normalmente havia uma parede vertical, e essa parede vertical é que permitia que os espectadores mais longe, aqui no topo das bancadas, ouvissem o que se passava lá embaixo no teatro, os diálogos. Portanto, há sempre uma parede ali que com os anos caiu, mas ela estaria lá, e o efeito dessa parede atrás do palco, exatamente, é que faria o efeito de amplificar o som, porque eles não tinham amplificadores para ouvir o que era descrito no palco. Em cima à esquerda, à direita, aliás, é uma rua com algumas casas, e em baixo, então, também mais uma rua perto da Ágora, ali na cidade de Éfeso. A nível da religião, digamos que o ponto alto, ex-libris, seria então Artemis. Quando nós lemos no Novo Testamento, em especial no livro de Atos, nós somos capazes de ler, em muitas das traduções nós vamos ler Diana, mas de facto o texto tem Artemis. Ela era uma divindade, é uma divindade bastante antiga. Entende-se que ela deve ter surgido ali na Anatólia, em toda aquela região, como uma deusa-mãe. Havia várias estatuetas que têm sido encontradas, e talvez há várias ligações de evolução deste tipo de divindade, uma divindade feminina, uma divindade protetora, e depois, obviamente, ela teria várias variantes. Os romanos adotaram, como Diana, mas ali em Éfeso ela era Artemis Efésia, portanto era a grande protetora da cidade de Éfeso, e ela tinha uma característica: ela tinha pedido ao seu pai, então também, dentro de toda a mitologia grega, que ela queria ficar virgem toda a sua vida. No entanto, ela era uma das padroeiras, uma das favoritas das senhoras que estavam grávidas e iriam ter bebés. Portanto, ter um bebê seria muito importante, ter Artemis ali ao lado a cuidar do nascimento do bebê. Seria uma deusa associada à fecundidade e proteção. Mas ela não era a única. Há alguns autores chegam a dizer que havia 50 outras divindades em Éfeso que poderiam ser adorados com algum tipo de altar, algum tipo de culto religioso que então ali aconteceria. Também o templo, ele foi destruído, há umas pequenas ruínas, mas há lá uma maquete não, há uma reconstrução do templo, e tinha medidas bastante grandes. Isto, claro, é extremamente imponente, e toda esta dimensão de construções acaba por também infundir algum temor, algum conceito em toda a população que vive naquela região. Então Paulo escreve para os Efésios, e uma estrutura da carta ela pode ser feita em 2 grandes blocos, para simplificar. Os primeiros 3 capítulos será uma parte, talvez, digamos que mais teológica, em que Paulo está a falar do que é o Evangelho, ou aquilo que Deus tem feito por nós, a história da redenção, as bênçãos que há para aqueles que creem através daquilo que o Senhor tem feito, toda a obra da redenção, e ele dá um especial cuidado, uma especial atenção sobre a distinção e a divisão que havia entre judeus e gentios, e que afinal agora estão unidos
num único povo, num mesmo povo. E esse é um dos temas também que vai sobressair na carta, a questão de unidade. Nós temos que pensar que num mundo politeísta, portanto, sendo uma cidade com 50 divindades, é bastante mais fácil pessoas que creem em várias divindades, por um lado, relacionarem-se uns com os outros em termos sociais, do que quando entra um conceito de monoteísmo. O conceito monoteísta, nesse sentido, ele tem um problema bastante grande, que é a existência de um único Deus. Portanto, quando falamos de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a ideia da existência de outras divindades, pura e simplesmente, ela não aparece. Enquanto que no politeísmo, se alguém adorava Ártemis e alguém até quereria adorar o imperador ou outra divindade qualquer, pois era livre, cada um tinha o seu Deus, até a pessoa poderia adorar 2 ou 3 deuses simultaneamente, portanto, iria adorar Ártemis para a questão da fertilidade na sua família e possivelmente iria adorar uma outra divindade grega, um assunto relativamente à guerra ou qualquer outra situação. Mas quando os judeus que habitavam em Éfeso proclamavam a existência de um único Deus, como que havia um sentimento de intolerância para com as outras religiões e as outras divindades, porque elas por isso simplesmente deixavam de existir. Então, uma certa segregação poderia haver entre a comunidade judaica em Éfeso, monoteísta, sem a possibilidade de existência de outras divindades, e as comunidades diferentes que viviam em Éfeso, portanto, sendo um porto comercial oriundas de várias partes do Império Romano, mas que tolerariam uns aos outros no seu aspecto religioso. E isso criava dificuldades com a questão judaica, com o judaísmo. E Paulo é um dos temas que ele vai realmente desenvolver, que de ambos os povos fez um. E esse é um tópico bastante forte, a questão de unidade na carta aos Efésios. A segunda parte, ela é bastante mais prática. Se no primeiro momento Paulo nos convida a olhar para o que é o Evangelho, os benefícios da mensagem do Evangelho, de podermos estar unidos uns com os outros e com Cristo, a segunda parte é antes como é que nós vamos viver o Evangelho. Então, os últimos capítulos são bastante práticos, são extremamente importantes, não apenas para saber o que é, mas agora que eu já sei, eu posso viver. E é interessante que Paulo tem um cuidado, nota-se um cuidado bastante grande que Paulo tem nesta carta, exortando, orando os seus leitores para que eles realmente não apenas saibam o que é o Evangelho, as grandes verdades do Evangelho, não saibam apenas os grandes temas do Evangelho, mas que vivam realmente esse Evangelho de uma forma prática no seu dia-a-dia, nas suas lutas e encontros com os seus pares, com os seus vizinhos, amigos, etc. Um aspecto mais detalhado para olharmos para esta carta. Então temos os 2 blocos com mais pontos agora em cada um, e ali no meio, aquele arcozinho, portanto, como que é uma espécie de dobradiço, ou um elo de ligação que junta estes 2 momentos da carta. Algumas traduções nós temos, mas a ideia que nós temos ali, ou um portanto, a ideia que nós temos ali é, se o que aconteceu, as bênçãos de Deus, a nova posição que temos em Cristo, em Deus, tanto individualmente como corporativamente, esta questão da mensagem das boas novas, que agora foi revelada em Cristo Jesus. Visto tudo isto que Deus tem feito, portanto, nós devemos andar. E a expressão que Paulo usa não é tanto o viver, ele usa esta expressão andar, e esta expressão é repetida várias vezes. De facto, o andar não é tanto uma questão só de teologia, mas ela é bastante prática, e isto vai cair num conceito de estilo de vida. Ou seja, o gentio de Éfeso, o cidadão de Éfeso, digamos assim, que teria as suas divindades, ele teria um estilo de vida orientado pela sua mentalidade, orientado pela sua religião, pelas diferentes influências que ele recebia de todo o aspecto cultural,
como é que eles lidariam com questões éticas, como eles lidariam com questões espirituais, como é que eles iriam enfrentar, por exemplo, a questão do futuro. Há medo, não há medo? A questão dos espíritos. Tudo isso era uma mentalidade que estaria na mente, na vida de um cidadão de Éfeso, e ele viveria, ele andaria, digamos assim, ele andaria de uma certa forma. O que Paulo agora quer fazer aqui é estabelecer um contraste. Há uma forma de viver que era do passado destes leitores a quem ele escreve. Agora que eles conhecem Cristo, que a mensagem do Evangelho chegou a eles, que barreiras foram desfeitas, e isso é extremamente importante notar, essas barreiras elas foram desfeitas, portanto eu não tenho mais barreiras com ninguém, talvez os outros possam ter comigo, mas eu não tenho, estou livre em Cristo, eu posso andar de uma forma diferente. Então ele aborda uma série de tópicos: unidade, santidade, amor, andar na luz, andar em sabedoria, e foca depois também a questão de luta espiritual já no capítulo 6, e depois tem uma breve conclusão. O texto que nós temos nas nossas Bíblias, e possivelmente as traduções mais utilizadas que nós iremos encontrar aqui hoje, se fizéssemos uma pergunta das versões que nós temos, certamente elas iriam andar em torno da edição, isto saiu, peço desculpa, elas iriam andar em torno da edição revista e corrigida de Almeida, e também da edição revista e atualizada. Mas, de facto, a carta aos Efésios não foi escrita assim. Esta é uma imagem do papiro, conhecido como papiro 46, e é o documento mais antigo que nós temos da carta aos Efésios. Aqui é o capítulo 1, é a abertura da carta, e este documento encontra-se na biblioteca da Universidade de Michigan. Então tem 86 folhas, cada página tem uma coluna, e então ele está assim devidamente catalogado. E quando nós temos as nossas traduções da Bíblia, portanto há sempre um trabalho de peritos que vão a estes documentos, leem e a partir daqui comparam igualmente com outros manuscritos para fazer um chamado texto base, e a partir daí então é que se fazem as traduções para as outras línguas. Portanto, graças ao Senhor também, acho que nós devemos dar graças a Deus pelo trabalho de pessoas que gastam horas a tentar decifrar estes documentos para que nós possamos ter a palavra de Deus na nossa língua e ler com mais facilidade. Eu queria destacar agora alguns temas, algumas palavras-chave, alguns tópicos que Paulo vai abordando ao longo desta carta. E que estão a ligar também as duas secções, tanto a primeira, onde ele fala esta abordagem do Evangelho, e também liga com a segunda parte, da parte prática. Portanto, eu acho isto muito interessante, porque a mensagem do Evangelho que nós temos, que Deus preparou para nós, não é apenas para eu saber, para eu conhecer, às vezes matar uma ou outra curiosidade bíblica, ou se calhar desenvolver uma discussão acalorada com alguém, trocando um ou outro ponto de vista. De facto, o que temos aqui é uma explicação daquilo que Deus tem feito por nós. E visto ou pois desta explicação, visto aquilo que Deus tem feito por mim, então eu devo, e Paulo usa esta palavra, andar. Então, num aspecto negativo, e aqui temos que tentar pôr na nossa mente a questão cultural da cidade de Éfeso, com o seu aspecto religioso, moral, etc. Ele escreve assim aos Efésios no capítulo 2: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Eu vou fazer uma pausa aqui e eu vou ler um texto, alguma seleção de versículos no livro de Atos, capítulo 19. Eu vou ler o versículo 1, porque nós podemos tentar perceber alguns temas que são aqui abordados em Efésios, que surgem na carta por causa do ambiente cultural
e religioso da própria cidade. Em Atos 19:1, lemos assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, então há ali umas perguntas, eu vou saltar essa parte, só queria ler que ele chegou a Éfeso, e depois no versículo 8 continua: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Então aqui nós temos um enquadramento que Paulo está a ir na cidade de Éfeso, portanto uma cidade gentílica, digamos assim, mas ele foi procurar a comunidade judaica e durante 3 meses ele está na sinagoga e ensina. No versículo 9 lemos que, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho, e esta é uma designação pelos quais os cristãos ou a mensagem era conhecida, diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Ou seja, então Paulo vai à sinagoga, explica, através do Antigo Testamento, quem é Jesus, fala do Evangelho, e há ali alguns discípulos, e então ele, como vê que não resulta na sinagoga, ele separa os discípulos e passa a dar ensino diário na escola de um tal chamado Tirano. No versículo 10, lemos que isto durou por um espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então, durante estes 2 anos, e quando temos aqui os habitantes da Ásia, poderíamos achar um exagero porque está-se a falar de Éfeso, mas tivemos em conta que Éfeso era um centro comercial bastante ativo, portanto havia muita movimentação de pessoas para a cidade de Éfeso, entrando e saindo, acabaram de alguma forma ter contacto de algo novo, porque não era uma nova divindade entre outras, seria apenas o único Deus Criador que vem redimir o ser humano. E mais, diz o versículo 11, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E aqui nós já temos uma tónica que nos vai introduzir a um problema que possivelmente existia em Éfeso, que é a questão dos espíritos malignos. E alguns judeus exorcistas ambulantes, de novo temos aqui a temática relacionada com espiritismo ou algo do género, alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre processos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote, mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o processo do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu que contra eles, que desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou este facto ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, e isto mostra um outro ambiente cultural da própria cidade, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos, calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Nós também temos a descrição do alvoroço que se levantou nos versículos seguintes, que este tal, o artífice chamada grande é Diana, ou grande é Artemis dos Efésios, que fizeram aquela grande manifestação. Há aquela grande afirmação depois do escrivão da cidade, no versículo 35, ele diz: Senhores de Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Então, e com isto acho que houve sucesso, conseguiu ali acalmar os ânimos contra este tal Demétrio e outros artífices, mas nós podemos compreender que esta expressão que Paulo diz,
nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, é muito provável que estes leitores de Éfeso, portanto crentes daquela cidade, estariam envolvidos no passado ou com questões com espíritos malignos, ou com questões relacionadas com magia, ou na adoração de Ártemis, Artemis ou qualquer outra divindade. E ele diz que andaram segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, este é um estilo de vida que ele está a notar que as pessoas tinham. Alguns deles tiveram isso. Também, ele faz outra referência, ou pela negativa, ele diz que não andeis mais como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então agora aqui não é tanto um aspecto religioso, mas é uma cultura de vaidade, talvez derivado ao comércio, a riqueza, a circulação de bens materiais que passariam ali sendo Éfeso, portanto esse grande centro comercial, seguramente ideias de que com a proteção da divindade Ártemis, com uma boa situação financeira que eles teriam, portanto a ideia de vaidade, de segurança, estaria possivelmente na mente deles. Mas Paulo faz um contraponto com isso. Ele diz, ok, outra forma de pensar é que somos feituras de Deus, somos criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, em vez de andar no estilo de vida dos Efésios, Paulo, em 2:10, faz um contraponto para antes andarmos de uma outra forma no relacionamento com pessoas. Estas boas obras têm a ver com a maneira como eles lidariam, os crentes, com outros cidadãos de Éfeso, que certamente teriam essas desavenças no aspecto religioso, cultural, etc., mas agindo bem para com essas pessoas. Depois ele diz de novo, eu rogo-vos, e ele põe aqui um destaque como prisioneiro, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Ou seja, vocês não foram chamados para viver da forma que viviam de antes, para pensarem na vida, nos valores. Quando há desentendimentos, vocês não foram chamados para resolver as coisas daquela forma. Andem antes da uma forma digna da vocação com que foram chamados. E completa este pensamento no versículo 2, andai em amor. E é interessante que o padrão é como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Ou seja, esta ideia de andar em amor não é apenas eu gostar de quem gosta de mim, mas é o mesmo modelo, o padrão do amor que Cristo teve por mim. E isto aplica-se tanto aos relacionamentos dentro da própria comunidade de novos crentes, como também nos relacionamentos dos crentes com aquela sociedade. Depois, acerca do tema ainda andar, a questão de trevas e luz, ele diz, sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. De novo, no 5:16, vede prudentemente como andais, não como nécios, e ele diz então, os dias são maus, andem em sabedoria. O tema e amor ele é bastante repetido. Durante cerca de 20 vezes, ele aparece nesta carta como substantivo e também como verbo. E então ele diz que nós fomos escolhidos perante ele em amor. Depois diz também que estes crentes em Éfeso tinham amor para com todos os santos, ou seja, é interessante que apesar do amor ser uma tónica, ser um assunto que esta própria igreja já tinha nos seus relacionamentos, Paulo enfatiza a ideia do amor e fala também de novo no 2:4, o grande amor com que Deus nos amou, quer que estes cristãos, estes irmãos estejam cheios de Cristo, na plenitude de Cristo, fundados, bem alicerçados, e de novo temos o tema é o amor, e também conhecer este amor de Cristo. E este conhecer não é apenas de saber, este é um conhecer no sentido de o viver, como temos estado a ver que ele é mencionado, e aliás vamos ver que ele é mencionado agora nestes versículos seguintes. Temos dos relacionamentos novos dentro da igreja, suportando-vos uns aos outros em amor, também andar em amor, de novo aquele estilo de vida relacionado com o amor, e de novo o padrão,
E também temos aqui um outro padrão, no relacionamento do casamento, e isto vai-se aplicar a todo o âmbito da casa, amar a vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se deu por ela. Portanto, este padrão do amor nunca é num sentido social, nunca é num sentido amar segundo a cultura, mas sempre é amar, e o padrão é a forma como Cristo amou cada um de nós. Ou seja, nós não podemos esquivar-nos a esta questão, e talvez um dos maiores problemas do cristianismo atual é que nós não temos, pelo menos de uma forma prática, nem sempre é visível, este amor uns para com os outros. Um tema repetido várias vezes também é a presença do Espírito. É Ele que nos cela, dá-nos acesso ao Pai. Ele habita no novo templo, que somos nós. Ele trouxe esta revelação do mistério que estaria escondido, e agora judeus e gentios podem estar unidos e fazer parte do mesmo corpo. Ele fortalece-nos dentro do homem interior, proporciona unidade entre os crentes, e só uma pequena parênteses, unidade não quer dizer que é tudo igual, porque há diversidade dentro da unidade, e isso aí Paulo depois segue para o tema dos dons espirituais, no capítulo 4. A forma como os espirituais, por exemplo, entristece com o pecado dos crentes. Há um apelo para ser cheio do Espírito Santo. O Espírito é a espada, é a palavra pregada, e também ele é o poder que existe em nós. Também a questão do Espírito Santo é mencionada nesse sentido. A ideia de igreja como um corpo, portanto, a igreja é o corpo de Cristo. Judeus e gentios não são dois corpos distintos. Não é a ideia que Deus tem um povo e um outro povo, mas tem agora um único povo. A barreira de separação foi destruída, há reconciliação e há unidade no corpo de Cristo, sendo apenas um corpo. Essa unidade ela é exibida no corpo, e esse mesmo corpo ele é capacitado, portanto, Deus capacita pessoas para a edificação do próprio corpo, e todos nós fazemos parte desse corpo de Cristo. Há ainda uma série de outros temas que eu não pus aqui nos slides. Irei apenas mencionar brevemente por alto, mas deixa-me só ver aqui. Então temos também a questão do mistério, e isto também em parte porque algumas religiões gregas eram conhecidas pelas religiões de mistério. Talvez por essa razão Paulo usa esta expressão. E de facto também a questão do maligno, depois com a questão de luta espiritual, surge também na epístola, talvez para combater os medos do ambiente espiritual religioso que haveria na cidade de Éfeso em relação à questão de possessão demoníaca, mágica, feitiçarias, etc. E também algo que é repetido, que são bênçãos espirituais. Deus cuida de nós, isto é notado logo no início, e também a nossa luta espiritual, e isso acontece nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A nível de introdução, é o que eu tenho preparado, e vou agora então passar a palavra para o Pedro, para os diferentes grupos. Muito boa noite, queridos irmãos, e obrigado realmente, Paulo. Foi aqui uma introdução, basicamente um aperitivo para o estudo que vem mais à frente, portanto, em que vemos aqui um contexto histórico, um contexto geográfico e talvez aqui um contexto também espiritual daquilo que se vivia em Éfeso, onde nós pretendemos também que, além daquilo que nós aprendemos aqui, possa existir uma aplicação prática também para o nosso dia-a-dia. E o objetivo é que, além de aprendermos novas coisas, possamos também ser desafiados a pormos em prática, não sermos meramente ouvintes, mas praticantes também da sua palavra. E neste sentido, perante aquilo que nós ouvimos neste contexto, que não difere muito daquilo que nós também vivemos atualmente, onde atualmente temos em Fátima realmente ali uma adoração basicamente a uma deusa
onde vemos vários deuses criados na nossa situação, portanto podemos facilmente nos encarar e nos situar em situações muito adversas, conforme o ambiente espiritual que era naquela altura também em Éfeso, se olharmos também ao nosso redor. Mas o facto em que nós veremos aqui nesta carta de Efésios, e o tema de ser igreja, o Paulo também já começou a introduzir aqui o andar, o amar, ações que nós podemos marcar a diferença com base no estudo que iremos também aprender. E neste sentido, o objetivo é que nós agora possamos também dividir em mini-grupos, portanto esta divisão em mini-grupos vai ser feita automaticamente, vamos criar 6 grupos, basicamente de sensivelmente 6 pessoas em cada grupo, onde podemos falar de algo, conceito mais prático, e este conceito aqui, com base nisto que nós aprendemos, neste conceito de sermos igreja, de marcarmos a diferença, de pormos coisas em prática, podemos ver logo também no primeiro versículo da respectiva carta, onde Paulo endereça à igreja, mas também ajunta àqueles que realmente amam também o Senhor Jesus Cristo. E então os crentes em Senhor Jesus Cristo e ser igreja basicamente estão todos interligados nesta situação. E conforme vemos nesta carta também, em que nos fala que Cristo deve ser a cabeça realmente também da igreja, nós também devemos nos questionar relativamente à nossa igreja, que nós devemos ser o corpo de Cristo, ou seja, as mãos de Cristo, os pés de Cristo, a boca de Cristo, e temos uma missão também para cumprir como igreja. E podemos nos questionar quantas pessoas olham para as ações das nossas igrejas locais e será que podem ver o Senhor Jesus Cristo como cabeça? Então, nesse sentido, nessa missão que nós temos e podemos nos questionar, portanto, relativamente nos mini-grupos, eu vou também colocar a respectiva pergunta no respectivo bate-papo para podermos debater. A pergunta, como exercício para podermos falar, é esta, que é que nós possamos, cada um de nós, partilhar no nosso mini-grupo, em que podemos citar ações práticas realizadas por Jesus, que eu também realizo ou posso realizar, que devem estar presentes na vida cotidiana de uma igreja local. E o objetivo é nós meditarmos no que nós temos feito ou no que podemos fazer, mas fazendo a comparação das ações práticas que o Senhor Jesus Cristo também fazia. E desta maneira podemos trocar aqui algumas opiniões para podermos, em conjunto com irmãos de outras igrejas, podermos partilhar histórias ou testemunhar de algumas coisas que nós temos feito e que podemos aproveitar histórias dos outros e de uma forma prática começamos a aplicar também no nosso dia-a-dia. O Paulo também falou relativamente não só na igreja, mas também no nosso lar, porque igreja realmente não é as 4 paredes, mas igreja somos nós, somos as pedras vivas onde podemos nos juntar e a igreja também começa no próprio lar, também nesse sentido. Então, a Ruth vai fazer a respectiva divisão, automaticamente nós vamos nos ausentar desta sala principal e vamos fazer parte de um dos 6 grupos que iremos ser sorteados automaticamente pela aplicação. E então aí podemos debater a respectiva pergunta, portanto eu vou repetir para aqueles que quiserem também podem acompanhar, a pergunta está no bate-papo, que é cada um de nós podermos citar ações práticas realizadas por Jesus, que eu também realizo, ou que posso também realizar, que devem estar presentes na vida cotidiana da igreja local. Perante todo este conceito que o nosso irmão realmente falou, estas coisas diversas que nós também temos, como é que nós como igreja podemos andar, podemos amar alguns destes aspectos que o Paulo também realmente falou. Depois vamos estar aqui um tempo, sensivelmente entre 15 a 20 minutos, nos respectivos mini-grupos. Depois, terminando esses mini-grupos, a ideia é que vocês escolham um representante desse mini-grupo para depois nós todos aqui em conjunto podemos partilhar, ou seja, cada grupo vai ter sensivelmente 3 minutos para poder fazer um resumo das conclusões que cada mini-grupo teve. E depois podemos em conjunto ouvir o que cada mini-grupo, com conclusões, ideias que teve, ações práticas que estão a fazer, feito esta comparação realmente com as ações práticas que o Senhor Jesus Cristo
fez. E então assim voltamos novamente depois aqui à sala principal, passado este tempo de minigrupo, vamos compartilhar estes resumos e depois o nosso irmão João Paulo Xavier vai fazer também aqui a respectiva conclusão e o término também da respectiva reunião. Portanto, então eu dava... Que quer falar. Não tem que haver uma ordem concreta. Portanto, eram 6 grupos, não é? Se não me engano. Certo, Pedro e Ruth? Sim, certo. É o grupo da Celina e era o teu grupo? Era, quer dizer, não era, era o grupo da... Vai ser o Paulo Pina Leite que vai falar, se não estou em erro. Nos últimos segundos foi o escolhido assim meio à força. Meio de repente. Portanto, então pode ser já o Paulo Pina Leite a começar a dizer alguma coisa, sim. Pronto, então se é para falar só 2 minutos, é fácil porque nós também não preparamos nenhumas conclusões. Falámos de diversas coisas, mas basicamente o que se pensou foi que em relação àquilo que Jesus fazia, hoje em dia estamos bastante longe. E os exemplos que foram dados na maioria foram exemplos mais do passado do que do presente, embora alguns no presente, a irmã Susana lá em Guimarães falou do que fez no seu prédio, agora na altura do Natal, também a irmã Celina falou do que a igreja faz a famílias carenciadas, nós falámos também do MJC, de Movimento de Jovens Cristãos, também apoia os sem-abrigo, mas são atividades, digamos, pontuais. E penso que foi o do Nilson que falou nas olarias que é importante o nosso relacionamento, o nosso testemunho com as pessoas. Mais do que outra coisa, o Senhor Jesus relacionava-se com pessoas. Não é? E é importante que nos nossos dias a Igreja possa ter relacionamentos sadios com pessoas, ou seja, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, com os nossos colegas, com a nossa maneira de estar, como dizia a irmã Susana, nós vamos mostrar que somos diferentes e as pessoas vão querer saber porquê, e então é uma oportunidade que temos para poder também proclamar o Evangelho. Penso que é um resumo daquilo que nós falámos no grupo. Muito bem. Obrigado, irmão Paulo Pina Leite. E é isto mesmo, é conclusões rápidas, 2 minutos, 3 minutos no máximo, para cada grupo compartilhar as conclusões a que chegou, aquilo que debateram, está bem? Portanto, é importante ouvirmos, é importante também nos relacionarmos e dando o exemplo, e também em termos sociais, como foram alguns exemplos partilhados aqui pelo irmão Paulo Pina Leite, está bem? Agora, sala 2, então, temos era onde estava o António Fonseca, o Nuno Fonseca, o João Poças, enfim, não sei, grupo, sala 2, quem é que vai falar? Quem é o vosso porta-voz? Fui eu que fui imposto. Foste tu, Paulo. Ok, então vá, força, desabafa com o que o grupo disse. Também resumindo aquilo que nós falámos basicamente sobre 3 pontos. O primeiro ponto foi referenciado pelo Fonseca. Ele diz que nós, como grupo, como corpo e como individualmente, não imitamos muito o que Jesus fez relativamente à oração. Achava, na opinião dele, achava que nós oramos pouco. Devíamos orar mais e exercitar mais a oração, não só individualmente, como também em grupo. Depois o nosso irmão José Alves também mencionou que nós, relativamente ao corpo, que é realmente, segundo a opinião dele, uma grande riqueza que Jesus nos deixou, termos este corpo, devíamos ser servos mais ativos, mais práticos, para levar o conhecimento do Evangelho àqueles que ainda não conhecem, portanto, àqueles que não são crentes. E devíamos fazer isto com zelo, segundo o que o irmão disse. Eu também opinei, e relativamente àquilo que eu disse, foi que, relativamente ao amor que Paulo fala lá em Efésios,
e que hoje o Paulo Oliveira também abordou, eu penso que na minha opinião, é uma falha que também nós temos, não exercitar mais este amor e não levar... Porque Jesus disse que os outros iriam conhecer-nos se nós nos amássemos uns aos outros. E chegamos à conclusão que muitas das vezes, não foi bem uma conclusão, mas é uma opinião, de que estamos muito fechados no nosso ciclo, não é? E não partilhamos muito este amor uns com os outros. Parece que estamos todos separados, não é? E falámos mesmo até, houve até uma opinião, penso que foi do irmão José Alves, que disse que nós devíamos partilhar este amor até com outras denominações, para sermos mais abrangentes, mais conhecidos, e parece que nós estamos, ao contrário daquilo que devíamos fazer, divididos. E este amor devia ser manifesto entre nós como crentes, na nossa igreja, na nossa cidade, na nossa comunidade, e devia ser mais abrangente, para que as pessoas que vivem à volta da igreja não achem que uma igreja aqui e outra aqui, na mesma rua, na mesma cidade, parece que está separada, mas devia ser mais unida. E finalmente o Paulo Oliveira, também perante aquilo que nós dissemos, ele disse, perante o que foi dito, quais deviam ser as opiniões ou as ações práticas que nós devíamos ter perante isto. E, entretanto, cortaram-nos o pio. Tá bom. Então temos que ser práticos, não é? Não é ficar só pela teoria. Já está aí uma lição importante, não é? Debater muito, mas depois temos que às vezes mais vale debater um bocadinho menos e passar à prática. Ok. É isso mesmo. Então, mas vimos aí, portanto, importante a oração, amor não só para com os descrentes, mas amor entre nós, entre os irmãos, até de alguns que pensam ligeiramente diferente de nós, em pequenas coisas, até e que por vezes arranjamos logo, deixem passar a expressão confusão, não é? Em vez de edificarmos. Bom, e até mesmo também o partilhar o Evangelho de uma forma também prática e com mais energia, com mais força. Muito bem. Grupo 3. Era o grupo onde estava a Fátima Santos, o nosso irmão Jorge Oliveira, Pedro Simões, António Calaim. Quem é o vosso porta-voz? Calhou-me a mim. Bom, e calhou muito bem. A nossa partilha foi muito interessante e aquilo que nós concluímos, aquilo que nós partilhamos, foi à volta um bocadinho daquilo que já foi um pouco falado acerca do amor. Se há realmente atitude central na vida de uma igreja, na vida de um crente, é o amor, não é? Não só o amor fraternal, mas o amor a Deus, o amor ao próximo, e isso nós partilhamos logo no início. Depois falamos também na questão da oração, que deve estar também presente na vida da igreja local, na vida normal do crente, e como a oração é tão importante, e a oração também é uma ação, é o agir. E depois o nosso irmão António Calaim falou numa questão muito interessante, que é o andar. As igrejas às vezes fecham-se um pouco sobre si próprias e não se movem. Não, Jesus, no seu percurso, no seu ministério, sempre foi itinerante, ele sempre se deslocava, sempre ia ao encontro das pessoas. Então este pensamento de a igreja como ir ao encontro, sair das portas, não estar só fechada sobre si própria. Então este andar penso que é muito importante e que traduz também um pouco o exemplo do apóstolo Paulo aos Efésios. Também falamos na questão pertinente da palavra, como ela é tão central, as escrituras como são centrais na vida do crente e que devem estar presentes na igreja local. Falamos na questão também do testemunho e que precisamos de testemunhar a todo o tempo, remindo o tempo, como diz também Efésios, e também devemos, sobretudo, aproveitar as oportunidades. Jesus criava oportunidades e nós devemos também aproveitar aquelas que Ele nos dá. Falou-se também na questão da mordomia do tempo, do dinheiro, em nós estarmos atentos e vigilantes àquilo que fazemos, estarmos solidários ao nosso próximo.
e, sobretudo, também não só temos uma palavra espiritual, mas também temos uma intervenção social, que é tão importante, como falamos, que há testemunhos, cada um falou dos seus próprios testemunhos, igrejas que estão a fazer isso de uma forma prática, chegando às necessidades das pessoas, e como isso é tão importante, e como isso demonstra tanto o amor de Jesus pelo nosso próximo. Falamos muitas outras coisas, mas em 2 minutos também é difícil. Obrigado. Está o resumo feito e muito bem, sim senhora. O andar, o sair para fora, como vocês falaram, também é super importante. Não estamos só a andar dentro de nós mesmos, à nossa volta, mas também sair. Muito bem, grupo 4. Era o grupo onde estava a Ana Santana, a Ana Paula, o Euclides, a Eunice, o irmão Capela, José Água. Quem é o vosso porta-voz? Grupo 4. Orquídea também. Parece que sou eu. É tu. Está bem. Tivemos várias opiniões, todas elas muitíssimo válidas. O nosso irmão Carlos Oliveira começou por falar naquilo que Jesus fazia e que nos ensinou, que foi a oração. Depois o nosso irmão Euclides também falou no aspecto da ação social que a Igreja deve ter e deu um exemplo, deu um testemunho, em que nesta altura complicada e de Natal, em que a própria Igreja dele fez vários cabazes e foram distribuir pelas famílias mais carenciadas. Dessa forma conseguiram atingir não só, ajudar não só crentes, como atingir também descrentes que estão à volta desses mesmos crentes. A irmã Orquídea falou na visitação, na importância da visitação e do auxílio aos nossos irmãos mais carenciados também, auxiliar em tempo de Covid, isto é mais aqui no nosso cantinho. Relacionamentos, também a nossa irmã falou sobre os relacionamentos, as pontes que devem ser criadas e que Jesus utilizou e soube utilizar de uma forma muito sábia às refeições, sempre que tinha oportunidade, tinha empatia com as pessoas que estavam à sua volta e procurava criar laços. Nosso irmão Águas falou no ensino, na importância do ensino. Jesus também, sempre que tinha oportunidade, ensinava, passava a mensagem e procurava instruir aqueles que estavam à volta. O resumo disto tudo volta a ser o amor. Já aqui foi falado e volta a ser o amor. Nós conseguirmos sair do nosso eu e colocarmos-nos na outra pessoa, nos pés ou no sapato, como se costuma dizer, da outra pessoa. E nós assim conseguimos compreendê-la melhor, ou tentar compreendê-la melhor, e conseguimos criar essa empatia, e ao criarmos essa empatia, somos simpáticos com a pessoa que nos visita, somos simpáticos com o nosso irmão, e se calhar conseguimos passar por cima de tantos aborrecimentos e de tanta chatice que às vezes há na igreja. As tricas entre uns e outros. É conseguir pôr no lugar do outro. O que é que eu faria no lugar do outro? Eu isso acho que só o amor consegue resolver. E depois também foi dito que se amar fosse fácil, Jesus não tinha falado tantas vezes na importância do amor. E ficamos por aí. Muito bom. Mais uma vez, o amor, né, que é uma das palavras-chave, como ouvíamos há pouco, da própria carta. Também trouxeram aqui alguma coisa, algumas que já tinham sido faladas, mas nomeadamente a importância e de uma forma prática a visitação e também os relacionamentos, aproveitar todos os relacionamentos para de alguma forma demonstrarmos esse amor e o próprio amor de Jesus, não é? Sim, senhor. E o ensino também, que acho que ainda não tinha sido referido, porque era algo que Jesus fazia a todo o tempo, não é? Muito bem. Então agora, vamos seguir. O grupo a seguir, que é o grupo 5, que é onde estava a Ana Paula Cândido, a família Brás, o Vítor Brás, não é? O meu pai, o António Xavier, o Mitzi Santos, o Alcatel 1S.
Vamos lá ver. Quem é esse grupo? Quem é que é o porta-voz? Opa, parece que tem que ser eu. Oh, sim, senhora. Nós começámos assim, de uma forma muito enferrujada, à espera de uns dos outros. Mas pronto, então o irmão Xavier falou na importância da unidade e até como exemplo o facto de estarmos juntos a estudar a palavra do Senhor como sendo importante. A importância de andarmos de uma forma irrepreensível em amor. Jesus viveu no meio dos pecadores e nunca pecou, como disse o irmão Vítor. Portanto, cabe-nos a nós ser sal e luz, como diz em Mateus 5, pondo em prática as ações de Jesus. O irmão Brás falou na importância de, quando nos aproximamos do outro, falar-lhes com uma linguagem que ele entenda e não com a nossa linguagem que, por vezes, o outro não entende. Portanto, ter esse cuidado de que o outro entenda aquilo que nós estamos a querer dizer. A importância de, no seio do corpo de Cristo, da Igreja, de não condenar, de nos exortarmos uns aos outros, de nos perdoarmos uns aos outros. E, em jeito de conclusão, se quisermos dizer, portanto, andar como ele andou, falar com uma linguagem que eles entendam e perdoar. Penso que mais ou menos foi isso que nós falamos. Ô, Ana Paula. Sim. Ana Cândido, está a ver como foi uma boa porta-voz? Está a ver como foi uma boa porta-voz? Está bem, não, mas é ver sem exemplo. Vá. Muito bem, muito bem. É o mistério de Cristo é esse. Então, grupo 6. Grupo 6. Onde estava o nosso irmão António Dias, o João Felipe, o Jorge Adrião, etc, etc. Quem é o porta-voz? Sou eu, João. És tu? Ok, então vá. Olha, portanto, eu vou focar nós basicamente, não vou dizer quem, mas vou só para tentar resumir o mais rápido, focar dos assuntos que cada um de nós fazia ou que faz na sua igreja e algumas sugestões que também partilhamos nesse sentido. A primeira sugestão ou a primeira situação que veio, que surgiu, foi quando Jesus lavou os pés. E fez-se aqui uma comparação relativamente ao facto de nós servirmos, de levarmos um saco, de levarmos ajuda realmente também a outras pessoas. Falou-se também relativamente do fazer bem, portanto, de nós preocuparmos de estarmos a fazer bem, principalmente também aos domésticos da fé, e o facto de que Jesus também tinha uma situação muito no seu coração de partilhar. O facto também de seguirmos os seus ensinamentos, o de deixarmos uma palavra em qualquer sítio, o de darmos um bom testemunho e também o facto de ir ao encontro das pessoas. O Senhor Jesus quebrou determinados conceitos na altura, de falar com pessoas, neste caso mulheres ou samaritanos. Portanto, havia realmente esta quebra deste conceito, como também quebras de conceitos religiosos, ou seja, ele basicamente apontava muito o dedo, ou punha ali o dedo na ferida para aqueles rituais religiosos em que as pessoas se consideravam religiosos ou ser melhores, quando na realidade não o eram. E isto nos leva a entender nós como comunidade religiosa como é que também estamos a viver um pouco essa situação de igreja, de sermos prestáveis, ou seja, que o Senhor Jesus Cristo foi também uma pessoa muito prestável, o de orarmos mais uns também pelos outros, focando realmente aqui as orações que o Senhor Jesus Cristo também fazia, mas principalmente também o sair às vezes em sacrifício. A capacidade de circulação que nós temos era totalmente diferente na altura. O próprio apóstolo Paulo visitava as igrejas e passou realmente por muitas dificuldades para poder chegar a levar a respectiva também palavra, mas o Senhor Jesus Cristo também tanto falou de uma forma individual como também em massas. Há aqui um conceito que nós também como igreja temos também usado muito a internet, de passar realmente a mensagem do Evangelho, ou de edificação para a igreja, ou de salvação também para outros. E este espírito fraterno de amor, de tal sacrifício, e que às vezes as igrejas correm o risco de estar a cumprir determinados rituais, ou de serem às vezes clubes, de fazerem atividades,
e devermos viver mais o Senhor Jesus Cristo como Ele realmente também viveu. Muito bom, Pedro. Obrigado. E obrigado a todos os grupos pela partilha, e que foi bem importante, e podemos assim aprender e recordar algumas coisas uns com os outros, não só nos próprios mini-grupos que tivemos, mas também depois a compartilhar de uma forma geral as conclusões dos grupos.